A psicologia não é juízo de valor. A psicologia é ciência, ciência humana baseada em evidências, estudos científicos. Tudo que a gente colocou ali naquele papel precisa ser embasado num estudo que foi feito com inúmeras pessoas lá atrás, em inúmeras situações, revisionado por pares, até resultar naquele teste psicológico, naquele mecanismo, naquele método, naquela abordagem que a gente utilizou. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu sou Juliana Lima Fonseca e peço que se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda bastante a plataforma a divulgar cada vez mais nosso trabalho. Aqui a gente traz profissionais que amam o que fazem, como a Normanda. Obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Por estou muito favor, feliz. por favor, amada, se apresente, pessoal. Fale um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Normanda Vidal, eu sou psicóloga clínica e forense. Na clínica, sim, psicólogo no geral atende de tudo que pode. Mas eu tenho afunilado os meus atendimentos para a clínica forense também. Então, eu atendo muito transtorno de personalidade, transtornos de conduta patológicos e não patológicos. E na forense, eu trabalho como assistente técnica, psicóloga jurídica e como perita habilitada pelo TJ Bahia. Também consultoria, advogado, dou aula, palestra, tudo que Eu aparecer. vi lá no Instagram, misericórdia. O que é que faz aí o assistente técnico, Normanda? O assistente técnico, ele é um profissional contratado por uma das partes, né, de um processo judicial, em via de regra, para realizar um parecer técnico, ou seja, fazer um estudo de uma perícia que já aconteceu, de uma oitiva, de um depoimento especial, de uma escuta especializada. E esse parecer, ele vai apontar possíveis falhas, erros, enganos, equívocos que aquele profissional, também psicólogo, pode ter cometido ali na produção Uhum, daquele documento, que já era um documento, né? A perícia já era um documento. uhum. Porém, se já existir uma perícia, um perito nomeado do juiz em atividade, o assistente técnico tem apenas essa atribuição. Fazer os quesitos, que serão norteadores dessa perícia que vai ser realizada, fazer o parecer técnico e prestar consultoria e suporte técnico para a parte que o contratou. Se não houver uma perícia em exercício, o cliente foi lá e pediu o meu serviço antes dessa perícia ser solicitada, exigida pelo juiz, então eu faço todo um outro processo que é muito longo. Eu entrego todo um serviço que é um pacote bem grande. Eu entrego a aquisitação, eu faço uma avaliação psicológica completa, das partes e da outra parte, se ela concordar, se ela aceitar. Eu faço avaliação de risco, se for vara de família, faço a avaliação de qualidade parental, avaliação do estado emocional, e aí depois eu faço parecer, caso tenha uma perícia, ou um laudo da outra parte, também nesses mesmos parâmetros. Então, o assistente técnico, ele tem várias atribuições a depender Hum. do contexto. Dá um exemplo aí, Normanda, de uma situação que eu precise de um parecer desse. Hum, Tem uma situação de litígio, por exemplo, uma separação Hum, mais complicada. Marido e mulher, têm filhos. E hum, ambos querem a guarda unilateral. Então, o juiz vai determinar um perito psicólogo cadastrado no sistema, habilitado, e esse perito, ele vai fazer todo um processo de avaliação, de entrevista. O ideal é que ele aplique recursos terapêuticos, testagem terapêutica, testagem psicológica, para coletar informações, coletar dados e produzir um laudo. O laudo é sempre o resultado de uma avaliação psicológica. Tendo feito isso, uma das partes pode ter se sentido prejudicada ou o resultado daquela perícia não saiu como ele esperava, ou ele achou que não foi ouvido adequadamente, que a perícia não foi o ideal e não respondeu aos Como assim quesitos. ela tá dizendo que eu sou narcisista? Como assim ela tá dizendo que tem que ser guarda compartilhada? Geralmente ela não vai dizer isso, mas ela vai fazer Ah, recomendações. E essas recomendações
norteiam a decisão do juiz. Então, o juiz vai decidir a partir daquelas recomendações se a guarda fica com um, se fica com outro, se é compartilhada, se é unilateral para quem, se alguém perde o poder parental. Então, são coisas muito profundas da relação familiar entre pais e filhos e entre ex-casais, né? E essa parte, se sentiu lesada de alguma maneira, ou sentiu que não foi atendida ou ouvida da forma como deveria, vai contratar um assistente técnico. E esse assistente técnico vai fazer um parecer técnico, vai ler toda a documentação, fazer entrevista. E documentação, subentende-se, processos gigantescos, porque litígios, vara de família tem processos imensos, assim, são muitas E o pessoal coisas. bota o que nesse processo, Ai, gente? tudo que você imaginar. Até uma resma de folha de ofício que entregou a mais na escola. É mesmo, bicho. Tudo, tudo. Pedido de prestação de conta da pensão, tem tudo. Tudo que você imaginar. E aí a gente tem que fazer uma seleção do que é importante para o nosso trabalho do psicólogo. E nesse processo aí, a gente vai ler esse laudo que foi produzido pelo perito e vai produzir um parecer técnico, que é um documento psicológico do exercício do psicólogo, que aponta ali, como eu disse, falhas, erros, equívocos, o que faltou, o que não faltou. Por exemplo, alguns anos atrás, eu recebi um laudo de uma perita de outro estado e que ela havia feito apenas entrevistas. Pode fazer isso? Pode. Não tem lugar nenhum dizendo que a avaliação psicológica tem que ter testagem psicológica. Pode ser apenas o uso do recurso da entrevista psicológica, que é uma técnica estruturada, baseada em evidências e que precisa ser levada ali com muito critério. Mas, enquanto profissional, particularmente, eu acho muito frágil. Eu acredito que a fragilidade de você apenas realizar entrevistas e visita a domicílio e acreditar que a partir daquilo ali você pode entregar uma análise completa sobre a dinâmica familiar e o caráter psicológico daqueles sujeitos, eu acredito que é muito delicado a gente tomar essa postura, Sim, sabe? Ter essa postura. Então, essa perita em questão, ela fez as entrevistas e as visitas. No meu papel de perita, eu faço entrevista, recurso, avaliação. Então, e eu tenho que correr, porque os prazos são muito curtos. E são quantos encontros para fazer isso tudo? Enquanto perita, eu realizo com as partes, cada parte eu realizo 2 encontros. Se tiver criança, mais 2 ou 3 encontros com a criança. E ainda chamo outras pessoas do convívio dessa criança ou desse casal. Só que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso enquanto perita. Enquanto assistente técnica, eu realizo 8 encontros com cada parte. Eu realizo, no mínimo, 3 encontros com a criança, porque criança a gente tenta não revitimizar, se estressa um pouco mais, acha chato. Então, a gente reduz os encontros para manter a qualidade daquela informação que a gente está coletando ali. E aí, enquanto assistente técnica, eu tenho muito mais tempo, além de ter honorários maiores. E esses honorários maiores não é porque a gente vai andar de arte por aí e dizer alalaô, mas que calor, no carnaval. A gente, recebendo honorários maiores, a gente investe em mais recursos psicológicos, em testes. Então, se vocês pesquisarem aí e ver o valor de um teste psicológico de personalidade, vocês vão entender o que eu tô falando. São testes com valores muito altos. Então, é por isso que os peritos nomeados pelo juiz, muitos não têm a possibilidade de fazer a aplicação com esses testes. Muitos aplicam um só, que é o que eles têm à mão. Alguns solicitam ao juiz, pode ser concedido, pode não ser. Então, o trabalho do perito é limitado até pela estrutura do sistema. E esses testes, geralmente, eles vão dizer o quê? Olha, tem testes que avaliam personalidade. Tem testes... Se o cara é psicopata, por exemplo. né? Para psicopatia tem um teste muito específico. Que não está validado agora no Brasil, mas que eles estão trabalhando já... quem validou aqui no Brasil foi a doutora psiquiatra Hilda Morana. E eu já até perguntei, olha, já estão validando? Como é que está o processo de validação? Porque tudo que a gente aplica aqui tem que ser validado. Esse teste é o PCLR, a escala Hare.
que é um teste mundialmente conhecido. O autor é o Robert Hare, que é o pai dos estudos em psicopatia no planeta Terra. Ele estuda isso há 55 anos, é muito tempo, acho que até mais, que ele tem 90 e poucos anos. E esse aqui, inclusive, é o primeiro livro dele. Muita coisa mudou desde então tem informações nesse livro que ele mesmo fala que estão defasadas. Não tem reedição desse livro, essa é a última edição que chegou até nós. Então tem coisas que já mudaram, a ciência avança. Então você pensa aí, ele começou lá na década de 70 a estudar isso, na Colômbia Britânica, lá no Canadá. E muita coisa mudou, de lá pra cá. Tem termos que na década de 70 ali não existiam. Serial killer não existia esse termo. Passou a existir quando os investigadores do FBI começaram a estudar esses assassinos que tinham esse comportamento de matar pessoas sequencialmente num determinado espaço de tempo. Mas, enfim, esses testes dizem muita coisa. E esse de psicopatia, ele não está validado no Brasil agora, está sendo revalidado. Mas ele é só para ambiente carcerário. Então, você só pode aplicar ele em pessoas que estejam institucionalizadas. E esse específico que não está validado, ele é para ser aplicado no sexo masculino. Então, assim, existem limitações. A psicopatia é o construto mais complexo É mesmo? que existe. Porque muitas pessoas ainda entram em discussão aí se é transtorno de personalidade antissocial, se não é. Eu sou do time que acredita, e usa o referencial do Robert Hare, e acredita que não é. Você acredita que é o quê? A psicopatia é um construto independente dos transtornos de personalidade. Ele não é uma doença. O psicopata não é louco, ele não é doente. O psicopata é perverso. Então a gente precisa entender que existem uma opinião, isso aí já é opinião, tá? Opinião particular minha e de uma colega que trabalha com psiquiatria, que é a doutora Renata Marzola, que nós concordamos que existem algumas categorias de seres humanos. Aquele que não tem patologia nenhuma, aquele que tem uma patologia, por isso tem certos comportamentos, mas nem a maioria deles não é criminoso, grande maioria, e a pessoa que é um babaca, que sente prazer em dificultar a vida das pessoas. E essas pessoas não são doentes. E muitas delas não são psicopatas também. A psicopatia tem uma incidência baixíssima. Em população geral, entre 3% e 4%. Em população carcerária, esse número sobe, mas esses são dados dos Estados Unidos. A gente não tem exatamente um dado brasileiro a respeito disso. Os dados brasileiros são um pouquinho mais da época que a Hilda Morana fez a validação. Então, assim, a gente precisa atualizar muita coisa. Mas quando o psicólogo forense entra nessa área, a primeira coisa que ele quer falar é sobre psicopatia. Imagina. Eu não fugi à regra, eu fui fazer mestrado em 2015 e eu queria estudar psicopatia, avaliação de psicopatia em mulheres encarceradas. Era isso que eu queria fazer. E aí eu li muita coisa, muito volume. Então, esses testes avaliam personalidade, inteligência, atenção, memória. Se é borderline também. Avalia. A gente tem um teste específico que eu gosto muito de utilizar, que é o ETRAP, que é um teste que avalia transtornos de personalidade. E é um teste longo, você aplica, você aplica em vários encontros, mas só o teste não vai te dar a resposta que você quer. O teste, ele é um recurso importantíssimo. E ele dá ali uma resposta que é muito sistemática, que é muito quantitativa. Mas se o teste deu uma coisa e na sua entrevista você percebeu outra, você vai precisar reaplicar outros testes, outras entrevistas, outros recursos. Então, o diagnóstico psicológico, por meio da avaliação psicológica, ele é muito complexo. Tem pessoas com transtornos diversos que levam 5, 10 anos para serem diagnosticados, porque é realmente muito difícil o diagnóstico. Eu considero o diagnóstico mais complexo que existe. Porque não tem exame de sangue que você faça que vai detectar uma psicopatologia. Não tem exame de imagem, assim, tem exame de neuroimagem que mostra a diferença do cérebro de uma pessoa deprimida e de uma pessoa que não é. Mas esses exames, eles são feitos em caráter de pesquisa científica e não em caráter diagnóstico. E você não fica 24 horas por dia com a pessoa, né? Exato.
Ela mostra ali uma parcela de 10% da vida dela, menos que isso. Agora a Normanda falou aí do mestrado. Eu quero que ela volte no tempo. Como é que era chamada? Que é que eu como eu me tornei. É. Como é que ela era chamada, pequenininha? Baiana, Quem? você. Eu, baiana, baianíssima, do sertão, de Ribeira do Pombal. É mesmo, massa. Saí de Ribeira do Pombal com 18 para 19 anos. Imediatamente me casei, meu primeiro casamento. 5 anos depois me separei. Somos muitíssimo amigos. Ele é padrinho da minha filha hoje, Isso, inclusive. que é evolução espiritual, né, menina? Terapia, muita Parabéns, terapia. Mas ele é ótimo, ele é uma pessoa ótima. E aí a gente pôde sustentar essa relação, porque ele é uma pessoa ótima. Eu sou mais temperamental. A gente tem que ser. Tem que ser, né? É um mecanismo de defesa Sim. que a gente precisa colocar em prática, é verdade. E assim, a mãe dele é minha segunda mãe. E ela pagou toda a minha faculdade de psicologia, foi ela que pagou. Ela me Nossa. levava, ela é médica, me levava, às vezes ia me buscar. Me deu os meus primeiros livros de psicologia. E na verdade, eu entrei em psicologia sem gostar, não gostava de Por psicologia. que você escolheu psicologia? Foi a primeira opção? A minha primeira opção era artes cênicas. Mas eu descobri que eu era uma péssima atriz. Eu queria ser, na verdade, diretora de teatro. Do nada, assim. Eu sou muito mandona, então eu sou ótima em mandar e tenho uns desejos bem excêntricos. Eu acreditei que aquilo seria perfeito pra mim. Mas não deu certo. Meus pais passavam por algumas dificuldades financeiras. Eu vi a urgência de ter uma profissão, de ter uma carreira, de sair do interior, de precisar estruturar a minha vida para poder ajudar minha família. Um sonho, né? Hoje minha família ainda me ajuda. A gente chega ali aos 30 e poucos anos, a gente acha que vai ter uma mansão e 5 carros, né? Não, a galera de hoje em dia já caiu na real, já. Os jovens de hoje em dia já sabem que não vai ser assim. Já sabem que não vai ser assim. Eu queria que tivessem me avisado. E aí, assim, eu fui aí no meio da faculdade, no 6º semestre, eu decidi que eu ia dar uma pausa na faculdade porque eu não tava aguentando, eu não gostava mesmo, assim. Eu gostava de disciplinas específicas, mas eu tinha descobri depois em terapia que eu tinha um medo, um pavor imenso de prejudicar a vida das pessoas sendo psicóloga. Então eu botei na cabeça que eu não gostava. Eu simplesmente não gosto, não quero, não fui feita pra isso. E as pessoas diziam, mas você faz isso bem, nos estágios você vai bem. E eu dizia, não, mas pra mim é um tormento, tá me torturando. E aí eu tranquei a faculdade e me apliquei pra um intercâmbio na Ucrânia. Eu vi, mulher, que loucura isso, do nada. Na verdade, eu me apliquei pro intercâmbio no leste europeu. Eu sempre soube que eu queria conhecer o leste europeu. Eu também tive uma dessa. Eu ia pra República Tcheca, você acredita? Mas não deu certo, graças a Deus. Eu tentei, República Tcheca, eu tentei Romênia, Hungria, tentei Sérvia. Ai, não me lembro. Mas eu tentei Rússia, tentei a Ucrânia, foi a última que eu tentei. Gente, tu tinha algum parentesco lá? Não, nadinha. É aquela coisa, né? Você é descendente de quê? De pobre, sertanejo. Sou descendente de sertanejo. Massa. E aí, assim, fui pra Ucrânia, passei alguns meses lá e foi... Eu era uma pessoa antes da Ucrânia e me tornei uma pessoa depois. O que foi que você viu lá? Eu costumo dizer que eu passei fome em 3 línguas diferentes. Meu pai ainda estava passando dificuldade financeira e naquela época ele me deu R$100 para viajar para a Ucrânia. E foi o que ele conseguiu. E demonstrou assim, um suporte muito grande da minha família. Mas quem pagou todo o intercâmbio foi a sogra. Na época, sim. Ainda era minha sogra. Então, assim, foi ela que pagou todo o intercâmbio. Inclusive, eu fui furtada lá. Saí da Bahia pra ser furtada na Ucrânia. Nunca fui assaltada, nem furtada aqui. E saí pra ir pra lá. Os pickpockets já existiam em 2012. E dentro do ônibus eu tinha acabado de sacar todo o meu dinheiro, porque cobrava muita taxa, os ATMs, né? Os caixas. E eu queria sacar logo tudo pra não ficar pagando taxa.
E só ele ou ela, não sei, meteu a mãozinha, eu nem vi. Cheguei em casa que eu vi que não. Entrei em desespero. Aí, o que hoje é meu melhor amigo, na época, meu marido, Ricardo, me mandou todo o dinheiro que ele tinha, no mês Hum. do aniversário dele, inclusive. E eu pude conseguir ficar lá o resto da temporada. Mas eu fiz de um tudo. Eu fui bartender, eu cantei na rua, eu ensinei português, eu sou péssima em Hum. gramática, muito ruim. E foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz uma amizade muito profunda com uma moça turca, Ozge, que é hoje, ainda hoje, é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, é uma pessoa incrível. E quando eu voltei, foi um pouco antes da Guerra da Crimeia, dali da primavera ucraniana. E o pessoal já tava dizendo, ó, Normanda, é bom a gente voltar, é bom a gente sair, porque o bicho tá pegando, não tá legal, e vambora. E aí, assim, ok, eu tô com passagem comprada, eu vou embora. E fui. E voltei. Quando eu voltei, parecia que eu. Sabe aquele vídeo daquele menininho? Esse é o mundo real? Sim. Parecia que. Parecia não, eu era outra pessoa. É, eu passei a acordar cedo, passei a cozinhar minha comida, passei a lavar minha roupa muitas vezes. Então, assim, tive sorte e o privilégio de ter pessoas sempre me acompanhando nesse processo, me ajudando. Mas eu percebia que eu não estava mais confortável com o mundo. E esse desconforto me motivou muitas coisas. Inclusive a finalmente gostar da minha faculdade. Então, quando eu comecei a gostar, foi quando eu retornei. Peguei as duas, sétimo e oitavo semestre, peguei disciplinas de avaliação psicológica. E aí eu me apaixonei. Avaliação psicológica é o que eu quero fazer. E tô louca, tô apaixonada, vou aplicar, vou fazer. Fiz uma sequência de várias formações, vários cursos. Minha professora também era maravilhosa, Rita Gonzalez, eu acho o nome dela. Era maravilhosa. E, e aí fui fazer o meu TCC sobre algo que eu queria falar, que era cinema. Queria falar, aí falei sobre sensação de medo nos filmes do Alfred Hitchcock, que eu sou apaixonada por filmes de terror. Hum. E a minha orientadora na época falou assim, Normanda, o que é que você vai fazer quando acabar? Eu falei, não sei, vou fazer uma pós, vou atender na clínica. E aí ela disse assim, faz um mestrado. Eu falei, ué, eu não sabia que podia fazer mestrado sem ter pós-graduação. Pra mim era um caminho natural. Muita gente tem isso, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Pra você fazer o doutorado, você precisa ter mestrado. Mas pra fazer mestrado, você não precisa ter pós. Eu não sabia. E aí eu fui pra uma palestra da pessoa que acabou sendo minha orientadora no mestrado. E ela falou, ó, tá abrindo o mestrado em Curitiba, no Paraná, na Universidade Tuiuti do Paraná, de psicologia forense. Eu falei, não, eu vou fazer, na época eu tinha cabelo azul. Eu vou fazer. Fui fazer a prova, passei. Meu pai e minha mãe fizeram cartaz, espalharam pela cidade, Que massa. ficaram super felizes. Mas, infelizmente, eu não concluí. Porque houve várias situações em que eu me senti, a palavra é essa mesmo, humilhada pela minha supervisora. Eu sei que é isso. Tem umas criaturas que Nossa. os 3 a 4% aí, ó. Aham, aham. Deixa eu limpar o veneno. Ai, nossa, né? Então, assim, me senti coagida. Também uma outra colega minha desistiu também do mestrado pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. Tava sozinha na cidade, super fragilizada e me sentindo completamente incompetente e incapaz de fazer aquilo que era a única coisa que eu tinha mirado Sim. há, há tanto tempo, assim, há mais de um ano eu tava mirando aquilo e eu queria aquilo. E aí, você não foi feita pra isso. Foi feita para mestrado. Você não foi feita para psicologia forense. E eu comecei a duvidar de tudo. Eu disse, eu vou voltar para RH, vou voltar para clínica. E quando eu voltei, e aí eu larguei tudo e voltei, larguei mesmo. Eu tava fragilizada emocionalmente. O meu projeto de mestrado
recebeu nota 9,8. Eu pesquisei mais de 300 artigos no mundo inteiro. Eu li, reli, eu estudei aquele tema. Tudo que se sabia na ciência até aquele momento, de 2017, eu tinha estudado. E, de repente, eu não era feita pra isso. Fui feita pra isso. Então, se eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pras pessoas que eu amo, que me amam, eu tô aqui sozinha. Tava com problemas na minha vida pessoal também, já tinha me separado há algum tempo. Encontrei pessoas que não eram tão legais. Eu disse, mas fiz uma amizade muito boa também, que é a Luara, que me deu um suporte incrível lá. E, assim, uma das pessoas. Eu sempre tenho a sorte de ir parando nos Sim. lugares e encontrando pessoas incríveis. Na Ucrânia foi Osg, em Curitiba foi Luara. Então eu sempre vou encontrando pessoas incríveis por onde eu vou. E voltei. Quando eu voltei, comecei a atender bem timidamente. Já estava atendendo lá, mas aqui voltou. Eu tive que recomeçar tudo de novo. Não tinha ninguém para me indicar, ninguém me conhecia. Então, a desvantagem de sair daqui da formação, graduação, direto para o mestrado, foi que não deu tempo de ninguém conhecer meu trabalho aqui. Então, quando eu Sim. voltei, ninguém sabia quem eu era. Ninguém me indicava, ninguém me passava É. paciente. E aí meu Deus, como é que será que eu vou conseguir fazer isso? E consegui, com a ajuda do que agora era minha ex-sogra, do meu ex-marido, da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, especialmente, que foi uma pessoa que sempre me deu muito suporte, principalmente emocional. E fui construindo aí essa carreira. Comecei a dar palestras gratuitas em introdução à psicologia forense, psicologia jurídica. Uma amiga minha que dava aula na Faculdade Rui Barbosa, na época que hoje é a Unirui, né, que foi onde a gente se formou, tanto ela quanto eu. Ela, professora da Rui agora, ela disse, Normanda, eu preciso de alguém que dê uma aula sobre isso. Eu dou uma aula sobre isso. E aí eu fui dando, a cada semestre, 2 aulas por ano na Rui Barbosa, e foi maravilhoso. E eu comecei a perceber, olha, eu sei esse assunto. Não é porque uma pessoa lá atrás disse que eu não fui feita pra isso, eu tô sentindo que eu fui. E aí eu comecei a investir cada vez mais na psicologia forense, cada vez mais. E eu tô aqui hoje. Maravilha. O que é que a psicóloga forense estuda? Olhe, tudo o que for possível. Então, tem que estudar muito da abordagem teórica que a pessoa escolher. Eu escolhi as abordagens comportamentais. Então, eu escolhi a dialética comportamental, que é a DB, a analítico-funcional, que é a FAP, a aceitação e compromisso, que é a ACT. Escolhi a TCC, né, a Sim. cognitivo-comportamental, que são as terapias comportamentais contextuais de terceira onda, que são as baseadas em evidências mais recentes, que tem um Hum. trabalho que observa contextualmente o indivíduo, não só aquele recorte ali de dentro do consultório, mas a vida dele, a história de vida, como ele aprendeu, o que ele fez. E isso, para mim, foi fundamental para ser psicóloga forense, porque eu passei a olhar as pessoas como livros extensos e não como 2 páginas de um relatório. Então, assim, aqueles que a gente considera as piores pessoas têm histórias maiores do que aquela naquele momento que a gente considerou as piores pessoas. E não no sentido de justificar e explicar o que eles fizeram, mas no sentido de entender e poder trabalhar. Porque a função da psicologia é tratar o sujeito na sociedade e fazer com que ele se sinta pertencendo à sociedade e não prejudique outrem, né, outras pessoas, e nem a si mesmo. A psicologia forense, para mim, é a área da psicologia que mais faz isso. Porque a gente busca entender aquele indivíduo naquele contexto, trabalhar com ele em diversos contextos, além do dele, e entregar uma pessoa para a sociedade que seja funcional, que funcione dentro da sociedade, que não prejudique aquela sociedade. Por isso que a gente fala tanto de ressocialização, de egressos, de apenados.
A gente fala tanto de recuperação desses sujeitos, métodos de recuperação, que a gente entende que eh, a gente pode tratar a vítima, e a gente tem que tratar a vítima. Mas se a gente não tratar o agressor, ele vai fazer mais vítimas. Um agressor faz Hum, centenas de vítimas, uma vítima é só ela, única ali. Então a gente vai tratar a sim. vítima, e tem que tratar. Mas a gente precisa entregar essas pessoas para a sociedade. A gente não pode tratar elas como irrecuperáveis. Tem recuperação, Normanda? Depende, o quê? A psicopatia? Não, o cara que tá lá preso, lá na Lemos de Brito. Tem. A depender do caso, tem. A grande maioria, né? A grande maioria. A gente sabe que o encarceramento no Brasil é um calabouço. Calabouços medievais. A gente joga pessoas ali dentro e a gente espera que elas aprendam pela punição. A psicologia comportamental fala que punição não serve de nada. Punição não funciona. Se punição funcionasse, no primeiro tapinha que nossa mãe deu, porque a gente botou o dedo na tomada quando era criança, a gente não ia repetir mais nada de errado. Porque a gente ia generalizar e ia entender. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu posso ser punido, levar um tapa, ficar de castigo. Funciona? A gente continua repetindo. Muitas vezes a gente repete o mesmo comportamento, inclusive. Se punição resolvesse, a gente não repetia. Então, punição não serve de nada. E o que é que funciona? O que funciona é um conjunto multifatorial. A gente sabe, a gente não pode deixar de fora as mazelas que o capitalismo traz para a sociedade. Entender que as pessoas têm privilégios e outras tantas não têm. E que essas tantas outras, elas vão tentar sobreviver no ambiente no qual estão se desenvolvendo. E para sobreviver, elas terão comportamentos adversos. Comportamentos diversos, digo mais. Tanto de criminalidade quanto de não criminalidade. Então, se a gente entender que a vontade do ser humano de ter, de possuir e de ter segurança alimentar, segurança física, segurança emocional, é o que move aquele sujeito, aquele indivíduo, a gente começa a tratar vários aspectos da sociedade. A gente começa a dar mais subsídios para essa pessoa existir com segurança. Segurança alimentar, segurança menstrual, segurança física, emocional. E aí o trabalho do psicólogo fica muito mais fácil. Porque quando você tem uma estrutura social que dá aquele sujeito tudo o que é possível. Ó, esse aqui é o básico para você existir com dignidade. Todo o resto, a gente vai trabalhar com o assistente social, psicólogo, com médico, com terapeuta ocupacional, com nutricionista, com fisioterapeuta, a gente vai ajustar ali. Mas essa pessoa precisa ter o mínimo de dignidade. Se ela não tem o mínimo de dignidade, a gente vai ouvir no nosso consultório, a gente vai ouvir nos relatos de histórias cada vez mais trágicas. E que poderiam ser evitadas se forem tratadas de maneira multifatorial. Sim, eu tenho uma teoria. Eu tenho várias teorias na minha vida, mas eu tenho que parar com isso. Não, não pare não. Teorias são importantes. É. O Brasil não tem pena de morte, então o cara vai sair de qualquer forma. Então que ele saia um pouquinho melhor do que ele entrou. E hoje o cara quando entra vai sair muito pior do que o que ele entrou, que não é escola. Então tem que Imagina, ter pra você sobreviver ali investimento. dentro. Ou você se junta com alguma galera lá, ou você fica, né? E tem que ter investimento nisso. Porque as pessoas não aceitam investimento porque tá achando que vai dar vida boa pro bandido. Então, as pessoas... o Brasil tem um problema grave de compreensão dos termos. Sim. Dar condições de vida básica a todo ser humano, inclusive aqueles em privação de liberdade, é justiça social. E é prevenção da criminalidade. Todos os lugares do mundo que trabalharam e que implementaram a socialização, a ressocialização de pessoas em privação de liberdade, tiveram resultados fantásticos em diminuição da criminalidade. A grande maioria desses sujeitos reincide se não for ressocializado. Ok. Tem certas pessoas, como eu disse, que são a minoria, Isso. que vão cometer crimes de novo, de novo, de novo. E aí, o que é que a gente faz com essas pessoas? A gente sabe que
Hoje a gente sabe pela ciência que o psicopata não tem recuperação. E isso foi a doutora Richards que falou, inclusive num podcast recente, numa entrevista recente que ela deu. Ela é uma psicóloga forense britânica e ela falou com todas as letras: não existe recuperação para o psicopata. As pessoas que estão tentando trabalhar no sentido de recuperar essa pessoa, vocês não vão conseguir. Então pensem em outra estratégia. Mas a grande maioria das pessoas que estão em privação de liberdade, que estão encarceradas, elas têm recuperação. Sim. A gente não permite. O Brasil entende que a recuperação é como se você estivesse dando privilégios àquela pessoa que são superiores aos seus privilégios. Aquele cara vai voltar. É. E muitos nem foram julgados ainda. Muitos não Muitos são foram. inocentes. E a grande maioria é uma população preta. Que tá ali por coisas que pessoas brancas que cometeram os mesmos crimes não estão. Então nós temos uma estrutura masculinista, racista e profundamente capitalista de encarceramento. Nós jogamos aquelas pessoas lá e a gente espera que por meio da punição elas sejam recuperadas. Imagine, você tratando a pessoa da pior maneira possível, Como você um espera bicho. que ela... Pior do que bicho. É verdade, é verdade. Pior do que bicho. Então você espera que aquela pessoa seja magicamente recuperada pelo poder e glória divina. Não dá, É né? perverso da nossa parte pensar isso. Da nossa parte é muito perverso. Então, sim, eu acredito que existe, para a grande maioria, ressocialização e recuperação. Tem uma galera que fala que o ideal seria juntar esses 10 a 20% aí, que sejam os irrecuperáveis, num conjunto só. Isso já foi feito. Isso foi feito na França, acho que no Canadá foi feito também, se eu não me engano, na Austrália. Sujeitos com traços elevados, avaliados como psicopatas, são colocados todos juntos na mesma unidade prisional. E é uma paz terrível. Sim. Eles não se eles não se Exato. ferem, eles não se agridem e eles Claro. conseguem conviver ali com eles. A sociedade deles ali dentro permaneçam ali, inclusive que permaneçam ali. Exatamente. Mas quando eles são colocados, como é no Brasil, com outras pessoas que precisam Aí- sobreviver naquele ambiente de qualquer Aí maneira, eles tocam terror. eles vão ensinar com uma categoria que muito professor de universidade não tem. E luta, né, Normanda? Desafios aí nesse trabalho teu. É. Quais são os principais desafios? Ai. Olha, o desafio hoje para mim é observar que os operadores da lei, advogados, juízes, embargadores desconhecem a real importância da psicologia para o direito. Então, muitos operadores da lei fazem uso sistemático. Eu quero um laudo, eu quero um parecer, eu quero um relatório. Tem aqui um mecanismo que eu quero utilizar para poder argumentar e ganhar a causa ou melhorar a situação do meu cliente. Então, é isso que eu vou fazer. Eu cheguei a ouvir de um juiz uma vez que eu não poderia dizer quais eram os resultados da minha avaliação psicológica, porque ele não ia ouvir juízo de valor. Certo? Então, assim, a partir do momento que um operador da lei observa a psicologia como juízo de valor, nós temos um problema grave de gênese, ou seja, no princípio da coisa. A psicologia não é juízo de valor. A psicologia é ciência humana baseada em evidências, estudos científicos. Tudo que a gente colocou ali naquele papel precisa ser embasado num estudo que foi feito com inúmeras pessoas lá atrás, em inúmeras situações, revisionado por pares, até resultar naquele teste psicológico, naquele mecanismo, naquele método, naquela abordagem que a gente utilizou. Então, uma coisa que a psicologia não é juízo de valor. E não pode ser, a gente não pode se dar o luxo de ser juízo de valor. A gente precisa entender que a psicologia é o que é. Ela é uma ciência humana que precisa ser tratada como tal, inclusive pelos psicólogos. Muitas vezes, quando fala assim, a psicóloga vai vir assistir a oitiva da criança, o juiz pensa que vai vir uma pessoa completamente desregulada, assim,
good vibes, acender o incenso na sala, terceiro olho. Isso eu já ouvi. Você não é good vibes. Então, assim, a ideia que a pessoa tem do psicólogo nesses ambientes de defesa dos direitos humanos é um psicólogo, né, nas alturas, assim, cabeça nas nuvens, tentando colocar os pés no chão. E essa visão, ela é um estereótipo perigosíssimo que dificulta todos os processos, tanto psicológicos quanto judiciais. É um atraso na judicialização brasileira, é um atraso na justiça brasileira. Encarar o psicólogo como algo muito pontual e pouco relevante. Então a gente tem essa dificuldade. Os advogados chegam muito pedindo assim: eu quero um laudo. Tá, calma, peraí. Já foi feita a perícia? A gente tem que perguntar. Porque se já foi feita a perícia, a gente não pode fazer laudo concorrente. O Código de Ética não deixa. A não ser que aquela perícia tenha sido feita há pelo menos mais de um ano e o cliente queira realizar uma avaliação psicológica não pericial. Aí, terminologias do Código de Ética. Mas a gente tem que perguntar várias coisas e o advogado não entende que a gente precisa seguir aquele Código de Ética. E o Código de Ética é falho também, ele tem várias discrepâncias da lei, e a lei é soberana. Então a gente obedece quem? A gente tem esse problema também. E aí eu vou explicar pra ele o que é um laudo, eu vou explicar pra ele o que é um parecer, eu vou explicar pra ele o que é um quesito, o que é um atestado. Eu já tive advogado me pedindo, eu quero um atestado pra esse paciente, pra você dizer que ele é assim. Eu falei, mas não tenho como, ele não é meu paciente. Ele não é meu paciente. E quando eu explico o que é um laudo, eu já recebi, juro pra você, o advogado pegou um laudo psiquiátrico de outro caso dele e falou, mas eu quero que você faça assim, tem só 2 páginas. Os meus laudos, assim, eu acho que o menor deve ter 28 páginas. É mesmo. É muito grande, já tive laudo de 70 páginas. Então, eu sei hoje que a maioria dos juízes não vão ler essas páginas todas. Então, a gente faz grifos estratégicos das partes mais importantes, tenta reduzir o máximo possível, sem perder ali o direcionamento correto. Mas é difícil, é complicado. E quando a gente fala, olha, o laudo psiquiátrico, ele tem um objetivo, que é atestar se aquela pessoa, naquele momento que o laudo foi realizado, tem ou não estado de sanidade mental. O laudo psicológico, ele é um estudo do contexto atual do sujeito, não só naquele dia, naquele momento, mas naquele contexto a médio prazo que ele está vivendo ali. Então, são 2 objetivos diferentes. Naquele momento que o sujeito foi lá, ele estava bem. E o psiquiatra, ok, não, você está bem, você tem, nesse momento, eu estou observando um comportamento de sanidade. E o do psicólogo é outro. Eles realmente têm uma dificuldade de compreender, até porque o advogado não tem obrigação. Ele não tem que aprender psicologia na faculdade. Mas eu acredito que os bons advogados, com quem eu tenho trabalhado, inclusive, e os bons advogados que têm chegado até mim, mesmo sem saber, estão muito abertos a aprender. E querem aprender. E aprendem muito rápido. Então, logo, eles vão estar pedindo, eles já sabem o que vão pedir. Eu tenho um advogado que chegou assim, doutora, vamos fazer um parecer. Aí eu falei, beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. Nesse caso aqui é um parecer, é isso aí, tá certo. E tem um advogado e eu presto serviço para os clientes dele, e o meu contrato, ele é muito... Eu tive uma cliente que ela falou, seu contrato é um chato, sabia? Seu contrato é muito chato. Porque no meu contrato eu digo assim, que eu estou resguardada pela ética, pela autonomia que o Código de Ética me dá, de não concordar com o que você quer. Eu estou resguardada de estar ou não de acordo com aquilo que você deseja. E se eu não estiver de acordo, o seu laudo, o seu parecer, o seu quesito vai ser feito da mesma maneira. Só que eu não vou atender a sua vontade nele. Eu vou dizer o que eu encontrei. E aí o uso que você vai fazer desse documento é um problema seu. Eu já não tenho mais nada a ver com isso. Você pode receber e não querer usar. Você pode querer usar de outra maneira, mas eu deixo bem claro ali, ó, meus pontos. E aí ele fala, doutora, tem que ser assim, porque senão
eles não vão querer lhe pagar, eles não vão querer usar seu laudo, eles vão querer processar você, vão querer denunciar. Uma coisa que o psicólogo forense sofreu, sofre e sofrerá para sempre é denúncias constantes no CRP. É mesmo. Todo tipo de denúncia. Até o eu não gostei do resultado do laudo dela. Já ouvimos isso recentemente, inclusive. Não gostei do resultado do laudo dela. Isso, Então impugne na justiça, amor. Vai lá. Usando a máquina do CRP pra reclamar do laudo que você não gostou. Isso não era... E nesse caso, a criatura não era nem meu cliente. É mesmo. A gente não aguenta gente grande fazendo birra. Mas muito. Muito. Histórias engraçadas aí, Normanda, durante esse período. Olha, juiz mandando calar a boca. Ai, Deus. Juiz, sem querer, nós falamos na mesma hora com a outra, com a advogada da outra parte. A gente falou na mesma hora. Só que eu não quis falar por cima dele. A gente pensou na mesma hora pra falar exatamente a mesma coisa. E aí ele falou, doutora, a senhora aqui cala a boca, tá? Aqui a senhora não fala nada não, a senhora só observa. Aí eu fiz, benção. Tá bom, doutor, o senhor tá certo. Tem toda a razão. Meu filho, minha filha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Minha mãe já dizia isso. Mas assim, tem um relato de uma psicóloga que foi até psicóloga forense do caso do Johnny Depp com a Amber Heard. Sim. Que ela foi num podcast e ela falou assim, tem gente que acha que ser psicólogo forense é receber ligações do FBI, da polícia, e vamos resolver aquele caso, música do The Who por trás, e vamos lá. Mas não. São horas ininterruptas na frente de um computador, escrevendo, e lendo, e grifando, e marcando, e de repente o seu marido aparece na porta com um pratinho de comida, um pão, uma água, e é exatamente isso, é meu marido aparecendo. Depois que a gente viu essa entrevista, isso inclusive virou piada interna pra gente, porque assim, eu tô aqui compenetrada, ele bate na porta assim, já bebeu água hoje? Então, assim, várias vezes, toda vez que ele faz isso, me desarma, eu desconcentro, porque a gente já lembra. Não bebi água, talvez não tenha comido, talvez não tenha, sou diabética, talvez não tenha tomado nem insulina. Então, assim, no dia a dia é isso. E eu acho que eu tenho um perfil de lidar bem com estresses causados por outras pessoas. E aí eu tenho uma amiga que fala, você só podia trabalhar nessa área mesmo, porque você consegue lidar com as pessoas mais impossíveis da face da Terra. Aquela pessoa que ninguém suporta, você tá dizendo, mesmo, que bom, vamos ver isso aqui juntos. Eu também tenho esse dom, menina. É vida, né? Não. Tem dia que esgota a gente, né? Exaustivo. Que suga. Exaustivo. E a gente que tem criança, e criança pequena, e a gente tá ali há horas trabalhando. Aí a criança bate na porta, aí você fala, mamãe tem que trabalhar. Ela fala, eu quero trabalhar com a mamãe, eu quero trabalhar com a mamãe. E você só quer estar com sua criança. Mas você tem ali um dever, você escolheu aquilo ali e você tem conta pra pagar, então você tem que trabalhar. Eu não fico nesse preciosismo de a psicologia é uma profissão superior. Não é nada, é uma profissão como qualquer outra. Psicologia não é caridade. A gente ama. Hoje eu amo muito o que eu faço. Eu sou monotemática, às vezes. Eu só falo sobre isso, eu só assisto sobre isso. Então, assim, meu marido disse, eu tô descansando esses dias porque você tá assistindo A Viagem. Eu maratonei A Viagem, eu terminei, assim, em 15 dias, eu terminei a novela inteira. E imediatamente terminei A Viagem num dia, no outro dia eu tava assistindo o documentário da HBO do assassinato do ator Rafael, do Cupertino. O pai da menina que matou. Eu adoro esses documentários. Ele e os pais dele em São Paulo. Sim, eu vi de Beto Ribeiro. Ele fez análise desse documentário. Aí eu terminei a viagem no outro dia, eu tava vendo isso aí. Coisa super leve, assim, super tranquila, eu também gosto, sabe? Então, inclusive, eu postei hoje sobre isso, sabia? Porque é que nós gostamos tanto de true crime. E especialmente mulheres. O grande maior público do true crime é mulheres. Você vê muita blogueira de true crime. Geralmente aquela menina ruiva. Gil Cassini. A Gil Cassini é maravilhosa. Tem uma que hoje ela não faz mais tanto, que é a Olga Neves, que ela é daqui de Salvador.
E ela Hum, ganhou projeção falando sobre isso. Eu gostava muito de acompanhar sobre ela. Hoje ela tá mais daily, um sim, conteúdo daily, assim. sim. Mas é bem um Gosto de padrão. podcast. Tem um agora que saiu de Carla Albuquerque com a delegada lá do Rio. Hum, Que maravilhosa a delegada. A delegada é boa demais. Porque Carla, ela estressa às vezes, né? Mas essa delegada é sensacional, inteligência limitada. Amo, amo, amo. Carla Albuquerque é aquela que assumiu agora o Investigação Criminal, não É é? ela mesma. Eu Ela sei. fala muito de crimes cibernéticos. Sim. E como eu tenho filho pequeno, eu gosto de ficar sempre por dentro disso. Não é gente, né? E aí veio. E teve, né, a adolescência, né, que virou esse boom aí. Sim, sim, a gente ia falar de E. adolescência. Não, mas quando a gente fala em questão cibernética, envolvimento, adolescente, criança, Sim, a gente pensa logo em adolescência. sim. O que é que você tem pra me falar daquele. Ai, A série, né? Uma série. é uma minissérie filmada em plano sequência, né? Sim. Que, do ponto de vista cinematográfico, é um primor. Aquele episódio 3 da psicóloga é impecável. Ela, a série teve uma consultoria muito boa. Então ficou muito evidente pra mim que eles sabiam como representar um trabalho de um psicólogo forense fazendo uma avaliação num contexto de apreensão infanto-juvenil, porque tinha ali a consultoria de um psicólogo forense. Pra mim ficou bastante claro aquilo ali. Não precisa nem eles dizerem quem foi, mas a forma como Sim. ela se comporta, as perguntas que ela faz, aquilo que ela não diz, inclusive, o Hum, silêncio, o comportamento dela, o encerramento daquele momento, tudo é muito bem feito. Muito bem feito. E aí, quando a gente vê todo o escopo da série, que toca muito na gente, principalmente nas mulheres, e principalmente nas mães de filhos meninos, e a gente sim. começa a observar coisas assim, e fica paranoico com a rede social de tirar Sim. computador do quarto. Primeiro que criança e adolescente não deve ter computador no quarto, Concordo plenamente. né? A psicologia diz isso, a sociologia diz isso. Eu tô pensando em botar um, mas sem internet. Ele pode estudar, fazer uma coisa Isso. assim, mas sem internet. E tem jogos offline que ele não precisa estar em salas perturbadoras para Sim. jogar. Então, assim, é o ideal. Por exemplo, o meu marido, ele trabalha home office. Ele tem um computador, nerd, joga. Então, assim, ele tem um computador que não é dos melhores. Gamer. Gamer. Mas não é dos melhores, mas também o bichinho Sim. é brabo. E ele. E eu pensei assim: olha, vamos colocar a sua escrivaninha no quarto pra não atrapalhar você enquanto você trabalha. Só que aí, Dulce nasceu, minha filha. Hum. E aí eu falei: eu acho melhor não, eu acho melhor que Dulce entenda que o computador se usa na sala. E o É, computador da mamãe só está no escritório porque ela trabalha com sigilo. Então é bom que ela cresça sabendo disso. isso. E aí a gente deixou lá mesmo e ela já tá acostumada com o computador ali na sala. Tanto que a gente uma vez tirou, ele levou pra consertar uma placa. Ela falou, ela começando a falar, ela, cadê o trabalho do papai? O trabalho do papai. Então, assim, criança não deve ter computador dentro do quarto. Criança e adolescente. Aos 16 anos ali, não deve ter computador dentro Sim, do sim. quarto. Teve a menina, né, que o menino matou os pais e o É, irmão, e a menina tava conversando com o menino no computador, exato. ia fazer a mesma coisa com a mãe. Eu fui, imagino no lugar dessa mãe, como é que essa mãe deve viver com essa Sim. menina, descobrindo isso. Loucura, E né? isso vem muito de uma estrutura de afastamento familiar também. Não é a internet, o digital não é o grande vilão. É como nós estruturamos as nossas relações com os nossos pares, que são os grandes vilões. Nós que não soubemos, mesmo com a tecnologia nos invadindo, nós não soubemos e não sabemos dar limite a nada. A gente não sabe dizer um não. Então, tudo invade a nossa existência. A tecnologia invade a nossa existência, o outro invade a nossa existência, o trabalho invade a nossa existência. E aí, um belo dia acontece uma tragédia, a gente fica, é culpa da internet. E é por isso que eu falo muito assim,
Na década de 70, é culpa das travestis e dos homossexuais. Na década de 80, a culpa é dos filmes de terror. São os filmes de terror. Na década de 90, são as bandas de rock. As bandas de rock vão acabar com a juventude. Ali dos anos 2000 pra cá, é jogos e internet. Então a gente sempre fica terceirizando a responsabilidade que é nossa de criar uma sociedade com condições mais dignas e que nos permita, inclusive, ter mais tempo de qualidade com os nossos filhos. Porque a gente precisa trabalhar 24/7. Então a gente terceiriza também a criação dos nossos filhos. Quando a gente terceiriza a criação dos nossos filhos, eles serão criados de uma maneira que não necessariamente a gente está de acordo. Mas aí a gente vai poder fazer o quê? Depois não adianta chorar, né? Não adianta chorar. Projetos futuros, Normanda. Ah, eu tô numa empreitada de espalhar a palavra da psicologia forense pelo Brasil. Então eu quero fazer eventos, há muitos anos eu tô tentando escrever um livro, então eu quero escrever esse livro. Mas eu quero ensinar muito, dar muita aula, principalmente para os operadores da lei. Os psicólogos, eles vão aprender invariavelmente se eles quiserem trabalhar na área. Uns vão demorar mais, outros menos. Mas os advogados, eles têm pouco contato. Os promotores, os juízes têm pouco contato com essa área. Embora seja uma área tão presente na prática deles. Então, a minha intenção é mirar nessas pessoas e passar aquilo que eu sei e aquilo que eu saberei, inclusive, porque ciência é isso, né? A gente sabe agora e amanhã a gente sabe outra coisa, para essas pessoas da melhor maneira possível, para que elas façam ainda mais um trabalho melhor. Sim, porque você vê que nos Estados Unidos há muito tempo já se usa, né? Tem aquela série que é o primeiro cara do FBI que fez o estudo O do Mind serial killer. Hunter Mind é perfeito uma essa das minhas série. séries prediletas da minha E vida, aí você vê que aquilo os ali. caras não tinham essa noção antes daquilo. Não, e eles e uma psicóloga foram estudando, acho que, eu não lembro se Maravilhoso. ela era psicóloga ou psiquiatra, é porque nos Estados Unidos você pode se formar em medicina, mas não ser médico, ser psicólogo, Hum, entende? Então, fazer uma especialização. É uma é dinâmica de formação que é diferente. diferente da nossa. E aí, aquela psicóloga barra psiquiatra, não me lembro direito, e eles dois juntam o conhecimento técnico de investigação que eles já tinham e o conhecimento técnico e teórico da psicologia e da observação comportamental que ela traz. E ali gera um cuscuz perfeito. É um cuscuz perfeito. A Hum. manteiga, o leite e o cuscuz. Arroba Normanda. @uma psiforense. Massa. Segue lá, o arroba uma psiforense. Mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Ai, eu não... Ai, gente, assim, a psicologia forense, a psicologia jurídica, né, como é muito tratada no Brasil, é uma área que cresceu muito nos últimos anos. E eu espero que as pessoas olhem para ela com mais respeito, com mais cuidado, com mais carinho, entender, inclusive psicólogos, que nós não somos advogados dos nossos clientes, nós somos os psicólogos que estão prestando o serviço. O advogado, ele já tem. Sim. A gente não precisa fazer esse papel, a gente não tá ali para defender eles. E as pessoas, tanto da sociedade civil quanto os operadores da lei, precisam começar a derrubar essa muralha de mitos a respeito da psicologia no geral. Que o psicólogo é juízo de valor, que ele é avoado, que o psicólogo é maluco, que o psicólogo imaginou coisa. Na profissão da psicologia tem gente incompetente e tem gente muito competente, como em qualquer outra profissão. E a gente precisa começar a tratar o psicólogo como ser humano e não como aquele ser etéreo que nunca se irrita. Eu já disse aqui no começo, eu sou da pá virada, eu sou pavio, pavio curto. Mas o que eu tenho pra dizer é isso, sociedade como um todo, operador da lei, sociedade civil, psicólogos, tratar a psicologia como um braço fundamental para a estruturação da sociedade. E para a recuperação da sociedade. Não só a recuperação dos indivíduos, a ressocialização dos indivíduos, mas a nossa ressocialização e recuperação como um. Maravilha.
Obrigadíssima, Ana Runa. Eu que Olha pra agradeço. cara de Renatinho, vê se aí tem cara de psicopata. Brincadeira. Brincadeira. Aí a gente vai. Aí a psicóloga já. O que é uma cara de psicopata? Não, mas o pessoal que é isso, churrasco de família, né? Churrasco de família. Eu conheci aquele rapazinho ali, olha a cara dele, vê se é, né? Não, acontece, isso é real, é meme, mas é real, entendeu? O que que você acha? Você acha que ele é perigoso? Faz Aí a avaliação dele. o meu namorado viu uma roupa de enfermeira. Você acha que eu tenho que ter medo? Minha Olha o filha. Instagram dele aqui, veja aí. O que você acha aqui desse rapaz? É luta, viu, irmã? Aí é o meu juízo de valor. Eu não fui com a cara dele. Boa, meu santo não bateu. Meu santo não bateu. É isso aí, não fui com a cara dele. Me deixe. Obrigadíssima, obrigada Eu a que você que tá aí agradeço. até agora. Segue também @como me tornei. Não sai daí não, que tem outras atividades e profissões que com certeza você vai gostar. Beijo, até mais. Pronto.